Recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Airi, de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado, e na mesma noite, e nos mesmos horários ou até em horários diferentes. Assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa e direto na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá em casa com medo daquilo. Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? Que fosse algum castigo, né? Para uma podia ser o demônio estaria atacando os cristãos. Mas a maioria não sabia realmente dizer o que era. A Operação Prato foi a maior missão militar para investigar OVNIs de que se tem notícia no mundo. No dia 5 de dezembro de 1977, o capitão da aeronáutica Holanda Lima estava impaciente e cheio de adrenalina. Chegou o dia da reunião com o comandante do 1º Comando Aéreo Regional. Era a primeira vez desde que ele começou a investigar as aparições de discos voadores na região do Pará, que ele tinha algo surpreendente para relatar aos seus superiores. Antes disso, quando alguém perguntava a ele se ele tinha visto algo estranho no céu, ele dizia que via apenas umas luzes. Mas agora ele tinha visto um negócio enorme, com mais ou menos 100 metros de comprimento, e ele tinha uma testemunha, o sargento João Flávio Costa. Eles viram aquela coisa enorme sobrevoando o rio Guajará-Mirim e ficaram estarrecidos. Enquanto isso, alguns moradores daquela região já estavam dizendo ter avistado no céu umas luzes estranhas que piscavam de repente e desapareciam da mesma forma. E tinha muitas cores diferentes. Mas o problema é que não era só isso. Quando as luzes apareciam, várias pessoas relatavam que tiveram queimaduras pelo corpo e muitas dores, como se realmente estivesse queimando a pele. E o mais intrigante era que eles realmente iam parar no hospital. Segundo relatos da médica, os pacientes davam entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, tontura e febre, e ainda as benditas marcas de queimadura de 1º grau pelo corpo. Logo, o fenômeno foi apelidado pelo povo de chupa-chupa ou luz vampira. Isso aconteceu principalmente na região de Belém, na cidade de Colares. Existem vários relatos e jornalistas que disseram que as pessoas naquela época relataram realmente estar sendo atacados por coisas que vinham do céu, que eles não estavam entendendo o que era tudo aquilo. O estado do Pará cobriu muitos relatos de pessoas que diziam ter visto as luzes e após isso foram queimadas ou sugadas o sangue. Nunca me esqueci do pânico estampado no rosto das pessoas que diziam ter sofrido ataques por luzes que desciam dos céus e extraíam sangues delas. Recorda o jornalista Carlos Mendes. Ele foi escalado para cobrir o caso pelo jornal O Estado do Pará. Ele calcula ter entrevistado 80 testemunhas.
Atordoados pelo pavor, os moradores da região se uniram para afugentar os invasores. Não passava pela cabeça deles que o intruso pudesse ser de outro planeta. A hipótese mais provável era obra do demônio ou castigo divino. À noite, as famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras mais religiosas rezavam o terço. E tinha as que também empunhavam paus, pedras e espingardas. Só se sabia que o desespero era terrivelmente angustiante. E diante desse desespero da população, o prefeito pediu socorro às Forças Armadas. Foi quando o coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª seção do Comar I, convocou o capitão Holanda, então comandante do Paraçá, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, que realizava operações de busca e salvamento para chefiar a missão. O caso ficou muito famoso na época e passou até no Linha Direta. Várias pessoas do Brasil inteiro morriam de medo quando ouviam falar da história. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras, entre outras coisas, né? Tudo que podia eles tinham lá apostos para avistar essas coisas. De dia, eles entrevistavam as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos. À noite, se revezavam para monitorar o céu. Quando os fatos ganharam as manchetes dos jornais, militares da aeronáutica tentaram controlar a imprensa. Diziam que os repórteres estavam agindo com sensacionalismo e que as notícias publicadas só serviam para causar mais pânico. As coisas estavam ficando assustadoras e o povo alarmado. Consequentemente, eles queriam tentar abafar tudo aquilo com medo do que poderia acontecer. Eles chamaram reforços. Os agentes do antigo Serviço Nacional de Informações, SNI, foram chamados para ajudar nas investigações. Jorge Bessa era um dos oficiais do SNI deslocados para Belém. E em seu primeiro dia, na Ilha do Mosqueiro, a 80 quilômetros da capital, ele avistou por volta das 8 horas da noite um objeto luminoso. Ele piscou 3 vezes, realizou pequenas manobras e em seguida desapareceu em grande velocidade. Não deixou dúvidas de que obedecia a um comando inteligente, relata Bessa, que narrou suas aventuras no livro Discos Voadores na Amazônia. O fenômeno era visível a todos, bastava olhar para o céu, ele disse. Enquanto isso, um psiquiatra disse que tudo isso era uma histeria coletiva. A coisa começou a ficar grande, então muitos começaram a querer diminuir tudo aquilo. Não sabemos porquê, se era para não deixar todo mundo mais assustado ou porque havia muitas pessoas dizendo que tinham sim visto e tinha provas em seus próprios corpos do que estavam, dizendo. Então fica o questionamento, gente? A gente não sabe muito porquê. Então, voltando para o dia que o capitão Holanda iria contar sobre seu relato de avistar algo bem grande, cerca de 100 metros de comprimento, eles estavam em uma embarcação e avistaram um objeto no formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda. E conseguiram fotografar e filmar, não havia mais dúvida. Era um objeto voador não identificado. E no interior dele, supostamente, haveria uma criatura extraterrestre. Mas na hora da tão esperada reunião, o brigadeiro Protásio não compartilhou do entusiasmo do capitão Holanda. Pelo contrário, depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação. Sua decisão, até hoje, intriga ufólogos. Em agosto de 1997, um jornalista recebeu um telefonema do capitão Holanda, querendo agendar uma entrevista. Na mesma hora, já até Cabo Frio, na região dos Lagos. Em casa, o coronel reformado contou detalhes da operação. Voltou a relatar os seus muitos avistamentos, admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens. E de um camalhaço de 2.000 páginas de relatórios. Aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardessem as vistas, declarou ele à revista UFO. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a vida.
em um quarto de casa com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou ainda quem assegurasse que Holanda não morreu, apenas mudou de identidade e deixou o país. Então, por essas razões e muitas outras, a Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs já registrados no país. Os primeiros relatos começaram a surgir em setembro de 1977. 40 anos depois, ufólogos ainda tentam ter acesso ao material coletado durante a Operação Prato. Todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. O Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados apurou mais de 70 casos de avistamentos de discos voadores. Hoje, o acervo sobre OVNIs é um dos mais visitados do Arquivo Nacional. A única certeza que os estudiosos sobre ufologia têm é que estamos diante de um dos maiores enigmas da ufologia. E também dizem que os avistamentos não acabaram. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Um caso, assim, assustador, né, gente? Porque se eu estivesse naquela época lá, com certeza eu estaria arrepiada, assustadíssima, né? E não tem quem não ficasse, né, gente? Com as notícias e também quem teve, né, as suas marcas no corpo, né? Eles viveram isso, né? Então, muita gente relatou a mesma coisa. Não sabemos, né, gente? Não, né? Então é isso, gente. Contem aqui o que vocês acharam dessa história, se vocês acreditam, né? O que vocês fariam nessa época? Imagina o medo, né, gente? Sei lá. Se você gosta de casos reais, lendas e mistérios, fique por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.